Assim, oi pessoal, boa tarde, namastê. Tava aqui ensaiando pra entrar porque eu tava me ajeitando aqui com essas mídias, agora deu certo. Depois vocês me falam se essa imagem tá legal, acho que eu vou virar o celular, que acho que talvez fique melhor. Ah, sim, agora acho que tá dando pra ver vocês e vocês me verem melhor. Se tiver ruim a imagem, vocês me dão notícia, que aí eu viro o celular. Tudo bem, pessoal? Namastê. É um prazer. Oi, Irã, gratidão, querido. Primeiro eu gostaria de agradecer, né, a oportunidade de poder participar dessa história, né, no caminho do bem, e poder ser um canal de ser uma multiplicadora do bem, né, isso é muito importante. E nesses momentos, né, que nós estamos vivendo, a importância da gente divulgar esse amor, divulgar o conhecimento, esse autoconhecimento. Então, realmente é um prazer. O assunto que eu vou falar hoje é um assunto que eu amo. É realmente um prazer falar sobre isso. E espero realmente, o meu desejo aqui é que eu possa realmente ajudá-los de alguma forma com o que eu faço, com o meu trabalho, né? Então, vou me apresentar. Quem não me conhece, meu nome é Zaira Reis, eu sou terapeuta Ayurveda, trabalho com a medicina chinesa voltada para a saúde da mulher e sou gineterapeuta. E vou falar um pouquinho da minha história, né, de como que eu cheguei até aqui, né. Eu, na verdade, quando eu comecei a trabalhar com o feminino, foi bem uma revolta, na verdade, quase, porque eu sabia que os homens faziam encontros, né, e faziam confrarias e se encontravam e a gente acaba que mulherada nada, né? E eu falei, a gente quer saber, vamos fazer encontro de mulheres, vamos encontrar. E aí eu falei, gente, mas nós vamos encontrar e a gente vai falar o quê? Né? Vamos conversar de alguma coisa que a gente possa se melhorar, né? E construir algo assim. E foi aí que antes desse encontro que eu fiz, que foi um círculo de mulheres, né? Que depois que eu fui entender o que era círculo, que eu nem entendia muito bem, eu comecei a estudar as 4 fases. E essas 4 fases do ciclo, né? Do ciclo da mulher, essas 4 fases me fizeram abrir um horizonte, assim, e eu falei, nossa, gostei muito do assunto, e comecei a fazer ciclo de mulheres. Comecei a estudar ginecologia natural, né? Só que aí comecei a atender também, Marina e Mari. Oi, pessoal. Só que aí o que aconteceu foi que após eu começar a estudar ginecologia natural, eu comecei a atender e começou a aparecer para mim várias mulheres que estavam apresentando algumas patologias e que a ginecologia natural não estava sendo suficiente para atendê-las. E elas até buscavam uma terapia mais natural, buscavam atender a necessidade de forma natural, mas chegava um certo momento que elas se viam sem opção e acabavam por buscar, por tomar remédio, antibiótico, né? Eu atendi algumas mulheres com candidíase crônica e aí essas mulheres, elas já tinham feito de um tudo, né? Dentro da ginecologia natural, o Allium de Tea Tree, calcinha de algodão e um monte de coisa que elas já tinham feito, mas essa candidíase não tinha cessado. E elas acabavam que, por fim, né, a mulher que já teve candidíase sabe o que é que eu tô falando, é super incômodo, uma coceira. E aí acaba que tem uma hora que você fala, eu cansei, já tentei todas as formas naturais, mas não resolveu o meu problema. E acabava por tomar o antibiótico, né? E aí, na verdade, vira um ciclo, né? Porque o que o antibiótico faz... Ei, Rosa, boa tarde. O que o antibiótico faz ele mata todas as bactérias, né? Eles não matam somente as bactérias ruins, ele mata as bactérias boas também. E aí vira um ciclo, porque a manifestação das bactérias ruins começa a se manifestar e aí a mulher continua tendo essa candidíase e vai tendo e não resolve, né? E acaba que fica uma situação crônica. Foi quando, a partir daí, que eu comecei a buscar outras alternativas para atender essas mulheres que estavam com umas patologias mais sérias, assim, sabe? E fui buscar a medicina chinesa, foi através da medicina chinesa que meu estudo começou. E na medicina chinesa eu tenho essa noção dos ciclos, né? Uma medicina natural que respeita os ciclos. E depois eu conheci a Ayurveda.
Então, assim, me apaixonei pela Ayurveda também. Na verdade, eu apaixonada com as duas medicinas, são duas medicinas maravilhosas. Me especializei, né? Fiz sou gineterapeuta, me especializei na gineterapia também. E então, assim, antes de eu entrar no assunto propriamente dito, que a gente vai abordar aqui hoje, eu gostaria de deixar bem claro, né, que essa live ela não tem intuito de diagnosticar e nem de dar diagnóstico para ninguém. Na verdade, a gente está falando de uma medicina integrativa, né? E essa medicina integrativa ela integra, então ela também não tem intenção de excluir nenhum tipo de medicina. Então, o intuito real da gente estar fazendo esse encontro aqui é a gente aguçar realmente nossos ouvidos para as mensagens do nosso corpo e a partir daí, dessas mensagens, a gente ter autonomia para a gente tomar as nossas decisões, né? Seja tomar um remédio ou não, né? Porque eu acho que a medicina realmente ela tem, claro, né? A nossa medicina ortodoxa tem sua importância, mas até a gente tomar um remédio, o que a gente pode fazer antes, né? Ou o que a gente pode fazer para prevenir também, porque a medicina ayurvédica, a medicina chinesa e a medicina ayurvédica são medicinas completamente preventivas, né? Elas atuam quando existe a patologia, mas elas são medicinas altamente preventivas, né? Então, a medicina tradicional que a gente conhece, ela entra no quarto estágio. Então, quando a medicina consegue diagnosticar alguma doença, é quando ela consegue atuar. Então, a medicina tradicional, se você for no médico, por exemplo, e falar com ele assim, ai, doutor, eu tô sentindo, não tô bem, tô meio cansada, sabe? Não tô no meu normal, não tô muito disposta, tô com baixa libido. E aí você vai lá no médico, ele vai fazer um tanto de exame, vai te dar te pedir uma bateria de exames. E no final das contas, o que vai acontecer? Ele vai falar assim, olha, eu fiz seus exames aqui, não tem nada, eu acho que você está estressado, ou vai te dar um ansiolítico, ou vai te dar uns dias de descanso. E por final das contas, você sabe que você não está no seu normal, mas não tem nenhuma doença, né? Isso porque essa doença ela não se manifestou no campo físico ainda, ela se manifestou no campo energético. E as medicinas integrativas, né, medicina ayurvédica, medicina chinesa, elas entram no primeiro estágio da doença. Quando a doença ela não se manifestou no campo físico, ela está se manifestando no campo energético. Então, o que a gente vai fazer aqui hoje é realmente aguçar os nossos ouvidos para a gente poder entender um pouco mais dessas mensagens que o nosso corpo está nos dando e a gente ter autonomia e saber o que fazer, né? Então, eu fiz uma listinha aqui, gente, que é para poder seguir uma ordem, assim, de raciocínio, porque é um assunto muito vasto, senão a gente começa a caminhar para outros caminhos. Então, assim, como eu disse, é medicina integrativa, a medicina que integra, então a gente não exclui nenhum tipo de saber, a gente agrega os saberes, né? Então, de acordo com... Deixa eu ver mais aqui. Oi, pessoal, boa tarde, deixa eu ver aqui. O tema da live é saúde da mulher. As meninas alguém está perguntando aqui. Boa tarde. Então, assim, dentro da medicina ayurvédica, a gente tem, na verdade, dentro das medicinas integrativas, né? Esse é um olhar aí da Ayurveda, a gente tem os fatos das causas das doenças, né? Os fatores causais da doença. E eles começam, primeiramente, dentro desse olhar do Ayurveda, primeiramente pelas nossas emoções. Então, a influência das nossas emoções nas patologias, depois é estilo de vida, a alimentação e o ambiente, né? O local que você mora, enfim. Então, deixa eu só dar uma olhada aqui para eu dar uma continuidade. Então, ok. Então, assim, falando dessas emoções, né, a gente tem 3 principais órgãos. Esse vai ser um olhar da medicina chinesa, que eu gosto muito de falar desse olhar da medicina chinesa para a nossa saúde, que é uma forma bem fácil, a gente consegue enxergar isso bem claro, assim, nas nossas emoções. Então, para a mulher ter saúde na sua região íntima, ela precisa de ter 2 fluxos fluindo livremente. Esses fluxos é o fluxo energético
e o fluxo sanguíneo. Então, o fluxo energético vem dado pelo rim, que é a energia ancestral, e o fluxo sanguíneo, ele é fígado e baço. Tem o coração envolvido, mas hoje a gente vai focar nesses três principais, que é fígado, baço e rim. Então, o fígado, ele é responsável por metabolizar e armazenar. Na verdade, ele metaboliza tudo que passa pelo nosso corpo. O nosso fígado é a nossa alfândega, então tudo que passa pelo nosso corpo vai passar pelo fígado. Então, não só o alimento, mas que ele vai ter que dar conta daquilo ali, digerir, né? Mas também as emoções. Então, o fígado a gente vai considerar que ele é uma máquina fria, e se não olhar mais na medicina chinesa, ele tem uma energia ali tranquila, ele fica de boa ali trabalhando, fazendo exercício dele, fazendo atividade dele. Só que aí a gente começa a comer um monte de porcaria, a gente começa a comer industrializado, enlatado, processado, tudo. E aí ele não identifica aquilo ali e ele começa a ter que trabalhar bastante para ele poder dar conta de metabolizar aquilo que a gente está colocando para dentro, que para ele não é normal, não é comum para ele, né? Aqueles industrializados, a comida que não é comida de verdade. E aí não só o alimento, né? O fígado também ele vai metabolizar as nossas emoções. Ele faz isso muito, né? Em especial na madrugada, né? A parte da noite, a hora que o fígado mais trabalha ali. Então, ele começa a ter que metabolizar as toxinas, né, emocionais também que a gente imprime no nosso sangue. Então, o fígado começa a ter que trabalhar também para poder dar conta das nossas emoções, dar conta de digerir as nossas emoções. Então, ele começa a trabalhar muito, ralar pra caramba, e ele começa a suar, certo? Começa a aquecer. E aí, ok, a gente tem o fígado ali, e ele tem... E ele tem responsabilidade, o fígado, no nosso fluxo menstrual. Então, o fluxo, né, quando a mulher não está menstruando, quando ela está com excesso de fluxo de menstruação, está muito relacionado com o fígado. Mas a gente vai ver que é sistêmico, então ninguém trabalha sozinho aqui, né? E o fígado, ele tem essa função do fluxo menstrual. Mas lembrando que ele trabalha junto com esses órgãos aí que eu falei. E ninguém trabalha sozinho aqui, tá todo mundo trabalhando junto. O rim, o baço, né, o coração também, que a gente não vai falar muito, mas tá todo mundo trabalhando junto aí pra que haja essa saúde, né, no útero da mulher. Então, assim, fígado, baço, rim e útero é o nosso órgão de choque. Então, qualquer tipo de patologia, qualquer tipo de imprint que for lá no fígado, ou seja no baço, ou seja no rim, isso vai resultar de formas diferentes em algum tipo de manifestação ou desequilíbrio no nosso útero, né? Então, a gente tem o baço. O baço, a função energética dele é de expansão e retração. Então, a função energética, quando é aquela mulher, quando ela vai para fora, quando ela é yang, aquela mulher que trabalha, que é dinâmica, dentro do olhar da Ayurveda, né? Aquela mulher bem pita, né? Quem conhece a Ayurveda, aquela mulher bem dinâmica, bem resolvida e tal. Mas a gente precisa também voltar para dentro. Então, a gente tem a expansão do baço e a gente tem a retração também. Então, a retração é quando a gente volta pra gente, é quando a gente volta a nossa energia pra gente mesmo, pra gente poder ficar introspectivo, cuidar da gente, fazer nossa meditação, né? Quando a gente olha pra gente, essa é a retração energética do baço. Mas o baço também, ele também tem uma função de pegar a energia dos alimentos e transformar essa energia dos alimentos em Qi, que é a matéria-prima do sangue, né? Então, o baço tem essa função também, e ele também é responsável pela contração do endométrio, né? A mesma coisa que ele faz nas emoções, ele também contrai para a gente poder menstruar, quando a mulher vai ter sua menstruação. E o rim é a energia ancestral, né? O rim, ele tá ligado com o sopro da vida. O rim é o elemento água. Então, onde não tem água, não tem vida. Então, o rim, ele tá relacionado com a energia ancestral, com a metabolização dessa energia e é o sopro da vida para o bebê, né? Quando a gente, né, vai ter nosso filho e tudo, a gente tem a energia do rim, mas também na menstruação ali, ele também manda essa energia. Se a gente
não engravida. Se a mulher não engravida, na menstruação a gente perde um pouquinho dessa energia. Por isso que a gente fica muito cansada, que a gente perde um pouco desse sopro, né? A gente pode falar assim, de um olhar para assim, ficar mais entendível, né? Então, o baço também, ele está relacionado com qualquer tipo de alteração de forma. Então, qualquer tipo de alteração de forma no nosso corpo, seja uma obesidade, seja um cisto ou um ovário policístico, a gente tem alguma alteração de forma, bexiga caída, sabe? A gente tem algum tipo de alteração de forma e está relacionado com a energia do baço também. Então, eu vou falar um pouquinho hoje sobre o SOP, né? A SOP. Na verdade, SOP é síndrome do ovário policístico, é um pouco diferente do ovário policístico. Então, quem tem a síndrome do ovário policístico, a síndrome é um conjunto de sintomas. Dentro da nossa medicina ocidental, a gente não tem um diagnóstico claro sobre a síndrome do ovário policístico. Então, quando não se tem um diagnóstico claro, a gente tem uma síndrome que é um conjunto de sintomas. Esse conjunto de sintomas são uma alta testosterona, às vezes a androgenia, né, que é o crescimento de pelos, né, na região da face, nessa região aqui, né. Pode também estar relacionado também com uma resistência insulínica e mais para frente uma obesidade também, né? Que se a mulher vai ganhando peso, ela aumenta a insulina e aí ela vai ter obesidade também. Então, assim, o ovário policístico, ele tá muito relacionado. Bom, então a gente, só voltando aqui, a gente tem a energia do baço, né? Que eu falei que é uma energia de expansão e retração. Então, aquela mulher que é muito yang, né? A gente ouve muito falar, até muito nesse meio holístico, que a mulher que tem ovário policístico, ela tem alguma coisa com a mãe, né? Ah, tá. E aí, gente, eu fiquei intrigada com esse negócio da mãe, porque eu falei, gente, comecei a atender algumas mulheres e eu sempre investigando, né? E aí eu comecei a perceber, falei, gente, mas eu sou ótima com a minha mãe, não tem nenhum problema comigo. E com a avó? Não, eu tô ótima com a minha avó, mas, gente, mas que energia da mãe é essa? De onde? Como? Por quê? Né? E aí, assim, o que eu vou trazer aqui para vocês é uma junção de várias linhas de estudo, né? Eu tenho vários autores que eu gosto de estudar a medicina chinesa. Tem o professor Fabrício Borges, que eu gosto muito, que tem a teoria psicoenergossomática, tem um livro dele que é muito bacana. Tem a professora Fernanda, tem a doutora Kelele Matos, tem a doutora Ananda, que é minha professora também. Então, são várias linhas de estudo. E aí, assim, acho que a partir do momento que a gente começa a buscar o conhecimento, esse conhecimento, ele se abre pra gente, né? E esse conhecimento que eu estou passando, como eu disse, ele não é nada que sabe? É tudo assim, pode ser, né? Você olhar pra você e começar a entender o que pode ser, né? Porque é muito sistêmico, então uma coisa não se conecta da outra, mas às vezes uma manifestação, ela pode se apresentar, às vezes é a mesma manifestação, para a medicina seria a mesma doença, SOP, né, síndrome do ovário policístico, mas não necessariamente ela vai apresentar esses sintomas, mas não necessariamente ela vai ter a mesma característica em todas as mulheres, entende? Então é muito importante a gente aprender a entender quais são as mensagens. Então aqui a intenção aqui não é dar diagnóstico, é realmente de fazer pensar sobre as possibilidades, né? E como eu disse, esses estudos que eu tenho aqui, que eu fiz, foram estudos de várias linhas, né? De vários autores, vários professores, vários mestres. E aí, a partir do momento que você se abre para esse conhecimento, né? Que esse conhecimento ele não é meu, eu acredito que esse conhecimento ele é intrínseco, ele é do universo, ele já está aí para quem quiser, né? E aí a gente começa a se conectar, porque aí você liga um conhecimento de um autor com outro conhecimento, e aí vocês falam assim, nossa, poxa, eureka, esse conhecimento faz sentido para mim, então precisa fazer sentido para vocês também. Então o que eu vou falar aqui é algo que veio da junção desses conhecimentos e é algo que eu tenho como experiência e que hoje isso é válido para mim, né? Mas é uma verdade relativa, amanhã ela pode não ser a mesma, mas hoje é a minha verdade.
Então, eu gostaria que vocês entendessem dessa forma, né? É uma possibilidade de diagnóstico, é uma possibilidade, isso é importante. Então, a mulher que tem o ovário policístico, eu estava falando que tem muita questão da mãe ali, tem que trabalhar a mãe, é o feminino, mas, gente, mas que feminino? Aonde? Mãe, tô ótimo com a minha mãe, com a minha avó, tá tudo tranquilo, mas e aí? Vai fazer constelação, né? Assim, constelação é ótima para isso, porque ela vai diagnosticar em questão na ancestralidade, né? No campo da ancestralidade, onde é que está, às vezes, essa manifestação até no campo energético, porque às vezes não está nem aqui no campo físico, nessa vida, né? Está às vezes em outra geração. Então, assim, gratidão. Então, a gente tem a mulher com ovário policístico, então a gente fala que tem que olhar com a mãe, ok. A gente tem o baço, olha só que interessante, gente. Eu falei com vocês que a gente tem o coração, né? O baço e o fígado, que estão ali relacionados com a energia do útero, né? O baço, ele é uma energia muito, para quem é do Ayurveda sabe, né? O baço é uma energia muito kapha, uma energia muito da lua, a lua cheia. A lua, ela se expande, fica cheia, depois ela se retrai, puxa a maré, né? Então, essa expansão, essa é muito relacionada com a mãe. O baço, o alimento, o sabor do baço na medicina chinesa é o doce, né? Então, olha só que interessante. Essa teoria é uma teoria que eu tô trazendo aqui, né, como eu disse, ela não está escrita em livro nenhum, mas eu gostaria mesmo de compartilhar com vocês e de uma forma, de tentar ajudar, de alguma forma, aguçar isso em vocês, né? Será que pode ser isso, né? Então, o baço, ele tem uma energia muito da mãe, a energia do baço é muito da energia da mãe. Normalmente, a mulher, né, uma boa parte das mulheres, não são todas, mas uma boa parte das mulheres que apresentam ovário policístico, ela também apresenta uma resistência insulínica, né? Elas têm resistência insulínica, ou seja, doce, elas jamais, né? Então, ou seja, o corpo dela criou uma resistência ao doce, uma resistência ao doce. Então, será que a gente está falando doce? A gente está falando também de afeto? Então, uma resistência ao afeto, né? Então, assim, a gente tem, quando a mulher vai dar o neném, assim, a criação do bebê, né, vai fazer a geração, né, ela tem 3 centros energéticos, né, que a criança vem através de 3 centros energéticos, é isso. Então, ela tem a mama, o útero e o ovário, são os 3 centros energéticos da mulher. Então, a mulher tem o primeiro centro energético dela, é o ovário, aí faz a anidação, vai para o útero, segundo ponto energético, aí o neném sai, gente, assim, olha que interessante isso, assim como o neném sai da barriga, aí a mãe, é automático, a mãe, isso inclusive o médico, quando você vai ter o neném, ele fala, pega e já põe o neném pra mamar, porque tem que beber aquele colostro e tal, ok, então o neném sai do segundo centro energético e vem pro terceiro centro energético, assim que ele nasce, que é a mama, né, aí vamos pensar comigo assim, se você tá amamentando o seu filho e você não teve uma boa alimentação, você está desnutrida fisicamente daquele leite, você concorda comigo que seu bebê vai ficar desnutrido fisicamente também daquele leite que você está dando? Aquele leite não vai conseguir nutrir o neném, né? Só que a gente está falando aqui também de um campo energético. Então, se eu estou nutrindo meu bebê com meu leite, e meu leite às vezes é ótimo, porque eu tive uma ótima alimentação, mas às vezes eu tenho uma mágoa, né? Eu tenho uma mágoa muito grande. E onde é que normalmente essa mágoa fica? A gente não sente assim, tô com um aperto no coração, nossa, tô magoada. Ou ele vem pro laríngeo ou ele vem pro cardíaco, um desses 2 chakras, né? Então, o nosso chakra, quando a gente tá chateado, quando a gente guarda algum tipo de mágoa, né, tristeza, o chakra, ele tem o giro dele bonitinho, fica lá girando bonitinho. Quando ele tá girando em equilíbrio, ele gira bonitinho. E aí, se você tem uma mágoa, o seu chakra começa a bloquear, né? Ele começa a estagnar, né? A energia do chakra começa a se estagnar. Então, a gente tá falando de coisas energéticas agora, tá? Então, você concorda que eu posso amar o meu bebê, um exemplo, né? Eu posso amar o meu bebê e tal, e eu posso amamentar ele com todo o meu carinho, mas existe um chakra bloqueado ali, né? E aí, você vai amamentar esse bebê
com seu leite, então o bebê vai ficar super nutrido com seu leite que tá da sua alimentação, que tá ótima. Mas acontece que existe uma mágoa que não foi curada ali e aquele chakra tá bloqueado. Então, energeticamente, vai se passar uma desnutrição energética para o bebê, entende? E aí está relacionado a esse chakra do afeto, né? O coração não está relacionado com o afeto. Então a gente também tem uma ligação com baço e o coração e baço, eles estão ligados também, né? Porque o baço, ele também tem essa energia de afeto, ele é o doce. Então cria-se uma resistência ao afeto. Entende? Como se fosse uma defesa. Isso é uma teoria minha, se servir, ótimo, se não, assim, né, aquilo absorve ou não. Mas, então, assim, dentro do meu conhecimento, dentro do meu estudo, essa mulher que apresenta uma resistência insulínica e tem ovário policístico, esse afeto tem, às vezes, não necessariamente ela precisa curar a relação com a mãe dela, ela precisa curar a relação. Ela precisa se curar nesse campo aqui, porque ela recebeu uma desnutrição energética. Então, assim, dentro do Ayurveda, né, essa uma terapêutica, quando a gente vai fazer... Tem um tratamento que é super legal, que eu gosto muito de usar nas mulheres que apresentam ovário policístico, que é o basti. O basti externo é uma massinha, literalmente, uma massinha de pizza. Escreve basti, do jeitinho que eu tô falando aqui mesmo. E aí é uma massinha de pizza massa integral, aí faz, e aí coloca um olhinho medicado bem quentinho para poder aquecer essa região e nutrir. Agora, olha que interessante, na medicina chinesa, quando a gente tem um bloqueio nessa região, a gente tem um bloqueio do elemento metal. E aí, como que a gente derrete metal, né, com fogo? Então, a gente precisa de calor, de emoção, né, a gente precisa de carinho, de afeto. Né? Então, o óleo de gerânio é uma ótima forma da gente reiki também, né? Fazer o reiki nessa região, aquecer bastante essa região, se dar carinho, né? Porque essa é a cura, porque quando você se cura, não necessariamente você precisa resolver uma situação com a sua mãe, pode ser que sim, né? Mas às vezes essa cura, ela tá mais relacionada com a desnutrição que você recebeu. Então, você precisa se nutrir. Então, se nutrir com amor, porque aí você cura 7 gerações para trás e 7 gerações para frente, porque quando você vai amamentar o seu filho, você amamenta ele com a sua nutrição física e a sua nutrição energética. Deixa eu só ver aqui. A Nina, uma grande amiga, sofreu acidente, teve que retirar o baço. Atualmente está grávida, descobriu que é diabetes gestacional. Também tem dores crônicas na bexiga com relação... Nina, tem muita relação, mas assim, eu tô tentando, é um assunto muito complexo, tem várias linhas de estudo, né? E aí tem sim, com certeza, porque tá relacionado, como eu disse, os meridianos, né? O rim, eles funcionam juntos, com certeza tem ligação sim. Mas aí depois, se vocês quiserem me mandar no particular, eu posso te mandar uma mensagem mais específica, porque senão foge muito do assunto aqui, tá bom? Aí vocês podem me mandar as mensagens, no final eu vou esclarecer algumas dúvidas e vou passar algumas dicas para vocês também sobre o tema. Então vamos lá, dando continuidade ao nosso raciocínio. Então, outra coisa também que eu tenho para falar para vocês com relação a essa teoria, né, que eu cheguei, né? Então, a gente tem também o ovário. O ovário, ele tá relacionado muito o ovário está relacionado com a energia masculina também, né? Então, não necessariamente a desnutrição vem da mãe, entende? A desnutrição, ela pode vir, talvez uma carência com o pai, alguma relação com o pai que precisa ser curada também. Então, normalmente, e aí, olha o que acontece, é interessante, só voltando um raciocínio aqui, porque quando a mulher, por exemplo, ela apresenta algum tipo de compulsão, a gente tem alguns tipos de compulsão, que a gente pensa na medicina ocidental, que a compulsão é uma só, né? Mas dentro do Ayurveda, eu misturo sempre, às vezes eu falo um pouquinho de uma, eu falo de outra, mas o raciocínio vocês vão conseguir entender, espero. Então, assim, dentro do Ayurveda, quando a gente tem compulsão, a gente conhece compulsão. Então, a gente pensa que compulsão é uma só. A pessoa, nossa, tem compulsão por doce. E a gente pensa que é só um tipo de compulsão. Não.
Existem 3 tipos de compulsão, né, dentro do Ayurveda, que seriam uma compulsão Vata, uma compulsão Pitta e uma compulsão Kapha. Então, a compulsão Kapha, olha que interessante, ela está relacionada com a busca, né, da nutrição. O Kapha, ele também está relacionado com o baço, ele é aquela energia de nutrição, ele é aquela energia da mãe. Então, o Kapha, ele busca a nutrição. E se ele não está nutrido, ele começa a buscar essa nutrição de alguma forma. Então, é a busca pelo doce, lá no baço. Olha que interessante isso, né? A busca pelo sabor doce. E também está muito relacionado, quando tem essa busca compulsiva, está relacionado também com uma busca de prazer também, né? Então, tem uma questão que eu gostaria de deixar aqui para pensar também, que é a falta do prazer. Mas não somente o prazer sexual, o prazer com a vida, o prazer... olha só, a gente está falando de baço, a gente está falando de doçura, a gente está falando do coração, a gente está falando de afeto, né? E a gente está falando do prazer, da busca do prazer, o prazer que satisfaz. Porque quando você está satisfeito, você não busca mais nada. Não é que nem que você não busca, mas quando você está satisfeito, você está pleno, né? Você come um docinho equilibrado ali, você fica satisfeito. Mas quando é uma compulsão, você quer muito, você quer mais, você quer mais. Porque você está necessitando de algum tipo de afeto, né? O doce, o baço, o coração, lembra desse raciocínio? Então, assim... Então, quando eu vou fazer um tratamento, né, no caso do ovário policístico, eu faço muito baixe no segundo chakra, que é um chakra que pode ser muito trabalhado com reiki também, e no quarto chakra tem muito a ver, esses 2 chakras, segundo e quarto chakra, e a compulsão Kapha, né, que é aquilo que eu falei, que está relacionado com o baço, também está relacionado com o segundo e o quarto chakra, né, que é essa busca da necessidade do afeto, né, Então, assim, deixa eu só dar uma acompanhando aqui, para dar uma sequência aqui. Então, assim, vamos encerrar, assim, esse assunto do ovário policístico por enquanto, mas aí eu gostaria de saber de vocês, se vocês têm alguma dúvida, se quiserem, podem mandar com relação ao ovário policístico. É claro que tem muito mais, né, e assim... só voltando no primeiro raciocínio que eu tinha falado do fígado, que o fígado, quando ele trabalha bastante, vocês lembram? O fígado, ele não digere somente o alimento, ele também digere as emoções. E aí, quando a gente começa a comer errado, enlatado, processado, industrializado, o fígado começa a aquecer loucamente, começa a ter que trabalhar pra caramba, e ele começa a gerar calor no nosso corpo, né? Calor mesmo. E esse calor, ele pode subir. Olha só, o fígado tem muita importância na questão do funcionamento dos nossos órgãos sexuais, né? Então, o calor, ele pode subir, dar uma enxaqueca daquelas, uma dor de cabeça daquelas, né? Muito mais nessa região aqui, dor de cabeça de calor, de fígado, né? Um chazinho de boldo é muito bom para fígado. E ele começa a gerar calor, ok? E o baço, quando ele está em desequilíbrio, eu falei que o baço, a função é aquela mulher que vai muito para fora, que é muito yang, que trabalha muito e que é muito pita, né? E que não volta para si, que não se recolhe. Então, essa mulher que tem essa energia muito yang, ela desequilibra o baço também. Mas o baço também desequilibra com excesso do elemento do sabor doce, com excesso dos elementos cafogênicos, né? Que são os elementos úmidos também, são os elementos que aumenta a umidade, açúcar, farinha branca, tudo isso também vai desequilibrar o baço. E aí o baço em desequilíbrio, gente, ele vai gerar o quê? Umidade no nosso corpo. E aí é só uma questão de tempo a gente gerar umidade e é uma sequência, sabe? Depois que a gente gera umidade, depois que o baço começa a gerar umidade, ele começa a... Deixa eu só ler aqui, fala um pouquinho sobre excesso e ausência de sangue menstrual. Então, Isabela, a ausência de sangue menstrual, como eu disse, está muito relacionado com o fígado, mas tem que investigar melhor, porque pode ter o baço aí também, porque ele também é responsável por metabolizar a energia para poder produzir o sangue, a produção de sangue. Então, tem que fazer tem que investigar melhor o caso. Então, assim, o baço, ele, em desequilíbrio, ele começa a gerar umidade. Então, eu tenho no meu corpo um órgão gerando calor,
que é o fígado, porque tá trabalhando muito, porque minha alimentação tá terrível e eu também tô super estressada, né? E aí o baço gerando umidade, né? Aquela mulher que trabalha muito, que não olha pra si, não tem tempo pra si e também continua comendo um monte de farinha branca, um monte de porcaria, e aí ele começa a gerar umidade, né? E aí o que acontece? Calor do fígado e umidade do baço, gente, tem um ambiente propício para acontecer um monte de meleca no corpo da mulher, na saúde da mulher, porque a gente tem os órgãos de choque da mulher, o útero, né? Ou o ovário ou a mama, tá bom? Então são esses 3 órgãos de choque, é onde que vai apontar desequilíbrio, útero, ovário ou mama. Então, calor do fígado, vou fechar aqui. Então, calor do fígado, umidade do baço, é um ambiente propício para a gente ter o quê? Se a gente tem uma sementinha de feijão, né? E eu quiser que essa sementinha cresça, o que eu preciso? Eu preciso de calor, né? O sol. Eu preciso do elemento terra, o baço, né? A umidade, né? Então, eu tenho um ambiente propício para manifestação, para cisto, né? Porque aí a alteração de forma, qualquer tipo de alteração de forma, cisto, como eu disse, cisto, ovário policístico, obesidade, tá tudo relacionado com o baço. Então, se eu tenho umidade do baço, calor do fígado, o ambiente é super propício para a sementinha do feijão se manifestar e crescer. E isso é um ovário policístico também, é umidade na sequência, né, vai gerando a estagnação e aí a gente tem inúmeras patologias. E também eu vou ter um ambiente propício para manifestação de bactérias, tem um ambiente propício para manifestação de fungos, porque, gente, até inclusive com relação a essa imunidade que a gente está buscando localmente, né? Ah, eu quero ter. Gente, não é quero. A gente precisa só cuidar de como tá a nossa alimentação. Não tem que ficar tomando um monte de shake, um monte de não sei o que. A gente só precisa cuidar da nossa alimentação. Então, se a gente cuida da nossa alimentação, evita alimentos industrializados, processados, alimentos com vida, né? O alimento precisa ter prana, ele precisa ter vitalidade. Então, se o alimento tem vida, né? A gente não vai ficar comendo alimento morto. Aqui em casa eu cortei micro-ondas por uma benção da vida. Deve ter uns 3 anos que eu não uso micro-ondas mais. E aí é engraçado como que a gente aprende, né? Porque eu falei, gente, como é que eu vou viver sem micro-ondas? E eu realmente aprendi a viver sem micro-ondas e minha vida é muito mais fácil. Eu não vejo problema nenhum ficar sem micro-ondas, porque ele mata. Pega uma florzinha, gente, põe a florzinha do lado do seu micro-ondas, faça esse teste. Ou então, pega a florzinha, põe ela lá, põe uma água, tem um teste que é muito legal, põe uma água para ferver dentro do micro-ondas, deixa ela esfriar e põe na sua plantinha. Você mata a sua plantinha em 1 semana, se você continuar. Porque é sem vida, o micro-ondas ele mata a vida e a gente precisa se alimentar de vida. Então não adianta eu ficar comendo um monte de coisas que teoricamente são saudáveis, se no final das contas, peraí que tem um trem caindo aqui. Se no final das contas eu tô comendo coisa morta, né? Alimento sem vida, sem energia, sem vitalidade. Então assim, deixa eu só beber uma aguinha aqui. Então, eu tenho calor do fígado, umidade do baço, ambiente propício para a manifestação de bactérias, né? Então, aí tem a cândida, por exemplo, a gardnerella. A cândida ela é uma bactéria que ela já vive ali no nosso intestino especial, ela está na pele também, mas maior concentração ali no nosso intestino. E aí ela fica lá de boa. Só que aí a gente começa a comer um monte de porcaria, ou então tem um estresse, não tem? Você vai na ginecologista, às vezes ela vai e fala assim... Isabela, o micro-ondas mata alimento saudável? Com certeza. Depois, se vocês puderem, né, porque não é muito tema aqui, mas pesquisar um pouco mais, vale a pena. A gente não vai falar de nível de... quando a gente fala do micro-ondas, porque a gente conhece a nutrição, né, a Ayurveda a gente trabalha muito com a nutrição. Então, dentro da nutrição, você vai continuar tendo aqueles nutrientes, né? Mas a gente não está falando de nutrientes, a gente está falando de prana, a gente está falando de vida, alimento com vida, com vitalidade, com energia que vem da Pachamama, que vem da Mãe Terra, entendeu? Então, é mais ou menos isso, esse raciocínio.
congelados, enfim. Então, assim, quanto mais a gente conseguir, porque também é muito difícil a gente, dentro desse contexto, a gente chegar no ideal. Mas se a gente conseguir se aproximar do ideal, é sempre bom ir fazendo um pouquinho de cada vez. Eu falo sempre nos meus atendimentos que a gente deve ser como criança. Né? Uma criança não sai da barriga da mãe correndo loucamente. Ela sai da barriga da mãe, aí ela engatinha, né? Depois ela tenta equilibrar, segura no bercinho, depois que ela anda, quando ela tem equilíbrio, depois que ela corre. Então, às vezes a gente fica querendo dar um pulo, que hoje eu vou fazer. E aí, ao invés de resolver nosso problema, a gente cria ansiedade, aí fica doente do mesmo jeito. Então, assim, vamos aos poucos, né? O que eu posso fazer hoje para melhorar minha saúde? Essa é uma ótima pergunta. O que eu posso fazer hoje? O que eu posso tirar? O que eu posso acrescentar na minha alimentação, né? Então, assim, voltando lá para Cândida. Então, assim, ela já vive no nosso corpo. E aí, quando eu tenho a umidade do baço no corpo com o calor do fígado, o ambiente é super propício para essa manifestação dessa bactéria. E aí ela migra do intestino para o canal vaginal, porque é muito próximo, porque quando a gente vai na ginecologista, ela não fala assim... eu lembro que eu, quando era mais nova, já tive cândida, e aí eu lembro que a ginecologista falou assim, não, estresse, você passou por algum tipo de estresse, tá comendo, tá... Mas, assim, muito vasto, assim, eu não entendia muito o que era, eu só sabia que dava a cândida porque o canal do ânus era muito próximo do canal vaginal, e só, né? Mas, na verdade, é o ambiente que tá propício, é o ambiente que tá propício. Então não adianta eu tomar um antibiótico, matar as bactérias, porque elas vão se manifestar e quem vai se manifestar ainda mais forte, podendo depois começar uma candidíase crônica, um corrimento crônico, né? São as bactérias ruins. Então essas bactérias migram para o canal vaginal, dando uma candidíase, ou então elas vão para a corrente sanguínea e dão uma cistite, uma infecção urinária, né? E isso é simplesmente, às vezes, por conta da nossa alimentação. Então não adianta eu ficar aqui falando, vou tomar remédio, vou fazer isso, porque a gente precisa ir na causa. E a causa é o quê? São as minhas emoções, né? As emoções que eu tô falando lá do fígado, o estresse, a raiva, a mágoa que a gente guarda às vezes, né? O baço também, aquela mulher que é sempre muito mãe, né? Aquela que tá sempre doando, sempre pro outro. Que a mãe é assim, eu sou mãe, tenho 2 filhotes, e a mãe, ela nunca tá pra ela, né? Agora que eu estou, assim, voltando a minha energia pra mim, que meus filhos já estão maiores. Mas a mãe, ela tá sempre pros filhos, pra casa, pro marido, nunca ela, né? Então, essa energia em desequilíbrio, ela gera umidade também. Não é só o alimento, ela também desequilibra a energia do baço, né? A gente tá falando muito da energia do baço. Então, assim, esse é um olhar geral para a gente poder entender um pouco dessa fisiologia da nossa saúde. São esses 3 órgãos, né? Principalmente, né? Eu falei hoje do coração também um pouquinho, mas a gente vai focar hoje no fígado, no baço e no rim. Então, os órgãos que são super importantes para a saúde da mulher. E aí a gente chega, né, na questão que hoje eu coloquei como tema também, as dores na lombar e cólica. Então, a cólica, primeiro que é assim, eu às vezes atendo algumas mulheres que falam assim, mas, nossa, eu sofro demais na menstruação, mas não sei o que, eu tomo não sei o que. Mas assim, a menstruação, o que eu faço agora? Agora que você tá menstruada, nega, deixa ela descer, porque ela tá te limpando já. O que tem que ser feito é o primeiro dia depois da menstruação. É como eu vou me proceder durante o meu mês, é como minha cólica vai se apresentar. Então, é claro que tem algumas coisas que a gente pode fazer, algum tipo de chá, alguns cuidados que a gente tem que tomar quando a gente está menstruando. Mas o trabalho, ele não é na menstruação, o trabalho ele é durante o mês. A menstruação, ela só é um reflexo de como foi o meu mês. Então, assim, TPM, aquela TPM muito explosiva, aquela que você tem certeza que você vai matar alguém, coitado de quem tá do seu lado, que você dá licença que solta os cachorros. Então, essa é uma TPM muito quente, uma TPM pita, né? Dentro da Ayurveda, TPM pita, uma TPM, sabe, de irritadiça, de calor. Calor, a gente tá falando de qual órgão? Tá falando do fígado. Então, é aquela TPM que vem até com dor de cabeça, explosivo, qualquer coisa que fala, você arranca os cachorros. Então, assim, tomar um chazinho de boldo é bom pro fígado, tentar fazer as meditações, os pranayamas, né? Eu gosto muito do Nati Shodhana também, a respiração
polarizada, que é aquela respiração, não sei se vocês conhecem, aquela que respira tal. Essa é uma respiração muito boa pra gente fazer também, pra dar uma sentada nas energias. Chama Nadshodhana, ou Nadshodhana, ou respiração polarizada, respiração de 2 narinas, alguma coisa assim. Enfim, então tem essa TPM, que é uma TPM muito irritadiça, tem aquela TPM carente, tem aquela TPM que tá uma TPM muito relacionada também com baço, que é aquela carência, sabe? Que é o que a gente tava falando, aquela carência, uma TPM muito relacionada com baço também. Tem aquela TPM do vazio, assim, que, nossa, e assim, parece que você tá uma folha, qualquer coisa que fala com você, parece que vai te desmanchar. Essa é uma TPM também que tá muito relacionada com o rim. E aí tem as dores, né, as cólicas. Eu tô falando de uma forma bem generalizada, mas assim, isso dentro de uma terapêutica é feita bem específico para cada mulher, porque é muito minucioso esse estudo, né? Eu falo que tem o meu professor, que eu estudo Ayurveda com ele também, que é um dos professores, que é o Thiago, e ele fala assim, a gente vai ter que pegar nossa lupa ayurvédica. Então, assim, para cada paciente há uma lupa, né? Pra gente investigar cada caso, porque ele pode se manifestar de várias formas, né? E como eu disse anteriormente, às vezes uma manifestação dentro da nossa medicina ocidental a gente conhece só como cólica. Ou então a gente conhece só como TPM. Ou então, sabe? E, na verdade, a gente não tem esse olhar dentro da Ayurveda, a gente especifica cada uma desses tipos de menstruação, se essa menstruação ela é mais vata, se ela é mais pita, se ela é mais kapha. Tô falando de Ayurveda agora. Se essa menstruação ela se mistura, às vezes a menstruação vata pita, então é um pouco mais minucioso esse conhecimento. Pra gente falar aqui, é um assunto muito vasto. Mas tem as manifestações da cólica, né? Que essa cólica ela pode ser uma cólica ventral, uma cólica mais direcionada ali na região do útero, e é uma cólica de facada, aquela cólica sensação de facada mesmo, aquela cólica de sensação de torção do útero, parece que tá espremendo a alma ali, sabe? Assim, espremendo o útero ali. E ela é mais ventral. Essa cólica está muito relacionado com o fígado também, né? Então, o fígado, as coisinhas amargas, são carqueja, dente de leão, boldo, são chás bons para o fígado aí também. E tem a cólica da região da lombar, não tem? Aquela cólica, eu mesma às vezes eu tenho muita cólica, muita não, mentira, que agora já... Depois, gente, depois tem que falar. Teve uma paciente que me mandou mensagem, eu acho que não sei se ela tá aqui, a Laurinha. Ela até me falou que depois que ela começou a plantar a lua dela, a cólica dela sumiu, a menstruação dela regulou. A Marina também comentou isso comigo. Isso é tão lindo, né, gente? Então é um conhecimento que a gente tem que se integrar mesmo, que a ideia é a gente se integrar à natureza, a gente se integrar aos ciclos, porque eles vão começando a se manifestar de forma sutil e às vezes nem tão sutil. Às vezes no primeiro momento que a mulher planta a lua ali, ela já começa a sentir o fluxo dela regulando, é maravilhoso. Mas voltando ao assunto lá da cólica na lombar, né? Então essa cólica na lombar, quando é uma cólica mais na região assim, das costas da lombar, é uma cólica que está relacionada à energia do rim. Pode ser qualquer boldo, sim. Tem 2 tipos, né? Tem um boldo, aquele folhona, assim. Qualquer tipo de chá amargo é um chá bom pro fígado. E aí aquela dor na lombar, tem uma coisa assim na Ayurveda que eu comecei, como eu disse, né, meus estudos dentro da ginecologia natural, depois eu passei para medicina chinesa e hoje Ayurveda, assim, aí eu consigo juntar todas elas pela super conversa. Mas dentro dentro, quando eu comecei os meus estudos, eu comecei a estudar pelas fases. Foi todo o meu caminho. E aí a gente tem a noção das 4 fases. No Ayurveda, a gente tem 3 fases do nosso ciclo menstrual. Então a gente tem a fase Vata, a nossa fase Pitta, e a nossa fase Vata, a nossa fase Kapha, a nossa fase Pitta. Então, muitas pessoas pensam que a menstruação é uma fase Pitta, porque Pitta está relacionado com calor, com sangue menstrual e tudo. Mas na verdade, quando a gente está menstruando, é quando a gente está na maior... a gente está perdendo sangue. A gente não está
o sangue não está na maior vitalidade, entende? Então ele está na fase de descida. Então, e quem cuida dessa fase de descida é o Vata, que controla o Apana, que é a excreção do nosso corpo. Então, essa fase da mulher é uma fase Vata. E a fase Vata o Vata, não vou explicar muito aqui, porque senão vai ficar muito complexo, enfim. Mas a energia Vata, ela é uma energia que, quando entra em desequilíbrio, ela precisa de nutrição, certo? Quando a gente tem alguns dos sintomas de agravamento de Vata são, dentre eles, as extremidades frias, mãozinhas frias, os pés frios, dor na lombar. Olha só, tudo que a vovó falava com a gente. Não fica com o pé frio, não encosta a barriga na pia, não esfria o ventre, calça uma meia, cobre, né? Não molha o cabelo. Então, assim, na verdade, até fiz um post lá no meu Instagram esses dias falando exatamente sobre isso, porque o Ayurveda, ele é essa medicina que integra e que ela é intrínseca, ela é um saber nosso, né, que a gente já conhece. O Ayurveda, ele só destrincha a história pra gente, mas ele tem essa busca desse conhecimento que já é intrínseco, que a gente já sabe, né, aquele conhecimento da vovó, evitar. Por quê? Porque quando a gente perde essa energia, quando fica frio as nossas mãos, quando a gente tá perdendo o Vata, assim, o elemento tá descontrolado ali. Então a gente não pode deixar ele ficar descontrolado, a gente tem que cuidar dele, então a gente tem que deixar quentinho, porque ele tá precisando de nutrição. É isso, melhor, pra ficar mais uma forma melhor de entender. O Vata, quando como ele está agindo ali, se ele entra em desequilíbrio, ele precisa de ser nutrido. Então, o calor não está relacionado com a nutrição, não está relacionado quentinho, ai, que vontade de colinho de mamãe, quentinho, gostoso, enfiar debaixo da coberta, ficar quentinho, tudo isso, né, nos nutre. Então, essa fase da menstruação é isso. É uma fase de inverno também, então é uma fase de comer coisas quentinhas, de comer coisas mais fáceis de digerir, porque nosso metabolismo não tá na alta ali, né? Para quem conhece da Ayurveda, o nosso Agni tá mais baixo. A gente precisa nutrir, então a bolsa de água quente na lombar, né? Essa cólica que dá nas costas está muito relacionado com o rim, como eu disse. E a dor na lombar, né? Aproveitando, pegando esse gancho, tem muitas mulheres que reclamam, até no grupo que eu participo, as mulheres me relatam, fala sobre dor na lombar, fala sobre dor na lombar. Então, assim, a gente tem as vértebras da nossa coluna, né? E aí, entre essas vértebras, a gente tem o disco intervertebral. E esse disco, ele é composto de 80%. É ótimo, Soli, mãozinha quentinha. 80% de água, né? E aí, eu até fiz um post também falando sobre isso, sobre a dor na lombar, mas eu vou explicar um pouquinho mais aqui. Então, se você tem 80% de água ali na lombar, mas você não bebe água, o seu corpo começa a desidratar, né? E aí ele vai buscar água de onde ele tem água. E ele começa a buscar do disco que tem mais água e tá mais próximo do rim, que é o disco da região da lombar. Então ele começa a pegar aquela água dali para se nutrir. E aí, a partir do momento, ele vai começar. E aí você continua não se nutrindo, não bebendo água e tal. Aí o que acontece? Ele começa tirando. E aí essas vértebras, elas vão se unindo e aí causa um bico de papagaio. Aí daí a pouco você continua não se nutrindo. Aí essas vértebras se achatam. Aí começa a dor, aí dá tudo ruim. Aí é uma hérnia de disco, né? Então, assim, tudo isso por conta da falta da água. Só que
foi o tema lá, né, desse post que eu fiz, não adianta a gente beber água e não digerir, porque dentro do Ayurveda a gente precisa digerir também a água, até a água, a gente precisa digerir a água, né? E aí, às vezes, aquela pessoa tá com o pé inchado e tal, quer dizer que sua digestão da água não tá muito legal. E aí vem a dica da água morna. Quem quiser, da água ionizada ou água morna, quem quiser, lá no meu Instagram tem mais informações sobre isso, pra gente não estender tanto esse assunto. Mas eu vou passar para vocês algumas dicas aqui para a gente poder, deixa eu ver se a gente solucionar algumas dessas questões, lembrando que aqui é para a gente aguçar os nossos sentidos, não é para substituir nenhum tipo de medicina, muito pelo contrário, como eu disse, é para integrar, né? Então eu vou falar um pouquinho, já falei com vocês, né, sobre a SOP, falei um pouquinho sobre a cólica, falei sobre a lombar, a TPM, e aí vou falar sobre a libido, rapidinho também. Então, a libido, acho que talvez essa live caia. Se cair, não sei se vai dar tempo. Dá tempo, Bela, de voltar mais um pouquinho? Meu Instagram, gente, é zairareis.ayurveda. Então, assim, a libido, primeira coisa, né, da libido que a gente tem que pensar bom, eu vejo muitas mulheres novas me relatando baixa de libido. E vejo mulheres casadas também que reclamam de baixa de libido. E vejo mulheres na menopausa que reclamam de baixa de libido. Então, a gente tem 3 grupos de mulheres. Bom, a mulher nova que tá com a baixa de libido, primeira coisa que a gente tem que pensar aqui, perguntar, né, é a relação do anticoncepcional. Porque ele também interfere diretamente. Você pode começar outro e fechar bonitinho. Ah, meia hora, ok, tá bom, Bela. Para responder as perguntas, ótimo, vai dar tempo. Então, vamos fazer isso, tá, pessoal? Se cair, a gente entra de novo. E aí, mais meia horinha pra gente responder as perguntas. Então, o anticoncepcional, ele também baixa a libido. Mas tem uma coisa também que a gente tá, isso vale para todos esses 3 tipos que eu falei, a gente tá muito voltado a nossa energia. Para onde a gente tá voltando a nossa energia? Né? Isso é uma coisa muito importante pra gente perguntar com relação à nossa libido. Porque às vezes você tá assim, preciso trabalhar, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, a sua cabeça, gente, jamais, nem. Lembrando que não lembro de nada, não tô nem tchum. Entende? Então, sua energia não tá voltada para isso. E aí, assim, tem uma das terapias que eu uso, que são, aqui é uma gema de cristal, essa aqui é uma obsidiana, que são os Yoni Eggs. Depois, se tiver oportunidade, eu falo com vocês mais, mas é uma forma também de melhorar a libido, é uma das formas, né, porque faz você voltar a sua energia para essa região, né. Eu vou salvar a live e vou fechar, pessoal, e vou voltar de novo. Aí a gente volta pra gente encerrar e eu passar algumas dicas pra vocês, tá bom? E aí, então, vou encerrar aqui e a gente já volta. E a gente fechar o assunto.